É vindo ao mundo o Rei divinal. Quando você pega a palavra de Deus e vê todo o relato sobre o nascimento de Jesus, a obra gloriosa de Deus que se fez carne e se tornou um de nós, é um fascínio, é uma festa, é uma intensidade, principalmente nos evangelhos. E mesmo depois, antes dos evangelhos, no Antigo Testamento, você vê os profetas, séculos e séculos antes, levados por Deus, iluminados e inspirados pelo Senhor, para anunciar algo, que quando você estuda a história de todas as religiões do mundo, porque o ser humano é religioso, ele acredita em alguma coisa, mesmo que seja em si mesmo, nós somos seres que cremos, precisamos crer em algo para motivar a nossa vida. Mas sabe o que é interessante? Estudiosos da antropologia, da sociologia, das ciências da religião, descobriram um fato sem igual. Só existe uma religiosidade que se conta, que tem provas, que se exalta com esse fato histórico, de um Deus poderoso, soberano, que se limita da sua glória para se tornar igual aos seus súditos, vou usar esse termo, sofrer as lutas deles, não errar como eles erram, para redimi-los, para reconciliar-se com eles. Não há nas histórias milenares dos povos antigos, não há nas histórias da Idade Média, não há nas histórias de séculos próximos ou contemporâneos, muito menos da nossa pós-modernidade. Não há nada comparado a isso. Engraçado que nós somos da era de encontrar coisas no YouTube, no TikTok, na internet, coisas, você já viu esse vídeo? Olha, você sabia de tal coisa? Mas eu não sei se existem essas buscas de... Você sabe que o cristianismo é a única religião que tem um Deus que se torna carne para salvar os seus, porque eles são pecadores? Talvez você procure, deve ser alguém pregando a Bíblia. Mas você já percebeu o tom? É alguém aí pregando a Bíblia. Eu lembro que a última vez uma pessoa muito entusiasmada chegou para mim, pastor, você ouviu esse vídeo? Era de uma pessoa escorregando espetacularmente de uma escada. Que coisa! Nós chegamos nesse nível. Não é nada disso a história e a realidade do Natal. É por isso que antes de nos envolvermos com a cantata das nossas queridas crianças da AMAI, que vão falar do Natal, de Jesus, eu gostaria de levá-los à palavra do Senhor. A mensagem. Nós temos nessa série dos sermões de dezembro à noite, tentado procurar sobre os profetas que anunciaram de Cristo lá no Antigo Testamento. E não foi à toa que eu pedi para os irmãos na liturgia, na parte inicial, a primeira leitura, ler Mateus 1. Você percebeu ali, quando chega no verso 22 e 23, eu queria pedir que a igreja mais uma vez, pudesse ler a uma só voz, verso 22 e 23. Eu pedi para apagar as luzes aqui, senão é concorrência desleal, né? Você vai ficar olhando esse negócio lindo, e é lindo mesmo. Se estivesse com as luzes ainda acesas, você ia ficar assim, ó. E eu ia pregar para as paredes. Eu pedi, dá uma desligada, porque aí você dá uma piscada e olha para mim. Eu estou de azul também, ó. Você abriu de novo em Mateus 1? Eu queria ouvir a sua voz bem forte, lendo o verso 22 e 23 do texto que tínhamos lido no início. Leiam mais uma vez, por favor. O que diz a palavra?
e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer... O que significa Emanuel? Isso é uma palavra maravilhosamente hebraica, do Antigo Testamento. Mas que profeta? Por que Mateus teve esse cuidado de relatar? Olha, isso aqui não foi inventado agora, não foi criado agora. Isso já tinha sido anunciado. Exatamente 7 séculos. 7 séculos. 700 anos antes aqui do nascimento de Jesus. Vá comigo para o profeta Isaías, capítulo de número 7. Isaías, capítulo de número 7. O relato ao qual o evangelista Mateus se refere se encontra em Isaías capítulo 7, no verso de número 14. É o meio de uma narrativa até que pesada, uma narrativa que envolve guerra. E aí Isaías, iluminado e inspirado pelo Espírito Santo de Deus, no capítulo 7, verso 14, nos diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Como Isaías profetizou em hebraico, aqui você não tem a tradução que Mateus deu, a significância em grego, que quer dizer Deus conosco. Porque aqui eles entendiam, Emanuel, Deus perto, Deus próximo, Deus está aqui, Deus veio até nós. Mas sabe o que é interessante? Não é simplesmente que talvez Mateus fez uma ligação, ele lembrou, peraí, isso aqui tem a ver com o Emanuel de Isaías. Não foi assim. Há um contexto sem igual aqui desta profecia. Na verdade, o pano de fundo dessa citação de Mateus, no seu primeiro capítulo, verso 23, ele tem ligação aqui, não apenas com o versículo 14 que eu li de Isaías 7, mas um verso antes até, o verso 13. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Isto é, cansais ao meu Deus? Então Deus decide, portanto, Ele mesmo vos dará um sinal. E aí fala que de uma virgem nasceria algo sobrenatural. O nascimento virginal de Cristo. Ela dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então convém a gente dar, mesmo que objetivamente, uma olhada breve nesses antecedentes históricos. Por que Isaías, guiado por Deus, inspirado por Deus, fala sobre o Emanuel? Repito, 7 séculos antes. Então, um pouco de tempo atrás do nascimento de Jesus, esses 700 anos atrás, havia, infelizmente, em todo o povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, eles ainda estavam vivendo o reino dividido. Lembram-se disso? Reino do Norte, 10 tribos das 12, e as outras 2, Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com o nome Israel, capital Samaria. O Reino do Sul ficou com o nome Judá, e a capital continuou sendo a capital original, Jerusalém. Havia sido uma divisão muito triste, e infelizmente aqui o momento histórico é do rei Acás, rei de Judá. Normalmente o Antigo Testamento fala que os reis de Judá, os reis do Reino do Sul, eram um pouco mais crentes, mais tementes ao Senhor, mas vira e mexe subia um no trono que era da pá virada. Alguém que não atentava a uma espiritualidade verdadeira. E no caso foi a época de Acás. Acás, rei de Judá. Sabe o que aconteceu? Ele foi ameaçado por uma coligação do rei de Israel, olha, o seu irmão de fé, e do rei da Síria. Eles se juntaram. Normalmente,
os reis do Reino do Norte já eram bem perdidaços, não queriam nada em voltar a obedecer a Deus. Então eles queriam era mais terras, mais riquezas, vamos destruir, não importa que eram nossos conterrâneos, irmãos de fé, não, vamos destruir. E eles fizeram essa aliança com os sírios, não esqueça disso, com os sírios. Aí a ameaça desses dois conspiradores consistia em destruir exatamente a dinastia de Davi e estabelecer um rei da sua própria escolha. Aliás, se você ler no capítulo 7, no verso 6, olha o que está escrito. Eles conspirando, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Era esse que ele queria colocar no lugar. Mas onde está o trono de Davi que eu mencionei? Reino de Judá, gente. O trono de Davi estava lá. Mas por que era importante? Porque Deus havia prometido, antes mesmo de Isaías anunciar, Isaías só repetiu, que haveria, Deus levantaria um rei, queria estabelecer o trono de Davi para sempre. E eles sempre chamavam esse futuro rei de o Messias. Ia livrar Israel dos seus dominadores. E na verdade o anúncio era exatamente aquilo que Mateus nos fala. Era o Cristo bendito. Mas até então, o que essa conspiração queria? Destruir qualquer descendência da dinastia de Davi. Então eles estavam munidos para a guerra. Pense comigo, o que seria dessa gloriosa promessa, desse rei poderoso, que iria subir no trono de Davi e estabelecer paz para Israel e para todo o mundo? O que acontecesse se esse complô tivesse êxito, conquistasse nessa guerra e destruísse o reino de Judá? Como é que ficariam as promessas de Deus? O que seria sobre o Messias? O Redentor nasceria como o filho e herdeiro legal mesmo de Davi? Queridos, tudo isso estava em jogo agora. E nesse momento, diante dessa situação crítica, Isaías, o profeta, ele é enviado lá para o palácio de Acás. Deus manda, vai lá, dê ordem ao meu servo Acás, para realmente exortá-lo, admoestá-lo, a depositar a sua confiança em mim, diz o Senhor, o Iavé, o Deus do pacto, e mande ele pedir um sinal. Pode pedir, Acás, o que você quer ver, para provar que eu estou com você, e que esses inimigos não vão destruir você. Esse sinal significava um cuidado protetor de Deus. Bom, ele deveria pedir esse milagre, esse sinal, mesmo que fosse uma coisa grandiosa, uma coisa de grande monta, enorme, poderosa. Só que o Acás, lembra? Eu falei que ele era meio, não muito fiel, não muito confiante em Deus, apesar de ser um rei do Reino do Sul. Acás tinha outros planos. Acás fez uma aliança com outro inimigo de Israel, os assírios. Não confunda, rei de Israel junto com o rei da Síria, ligação para destruir o reino de Judá, o reino do sul. E Acás, espera aí, eu preciso de um camarada muito forte ao meu lado. Mesmo que fosse alguém que odiava a Deus e as coisas referentes a Deus, os assírios, que foram os grandes e primeiros inimigos de Israel. Aliás, exatamente nesse tempo é que depois eles destroem o reino do norte e levam cativos para eles muitos de Israel do reino do norte. Mas Acás faz essa aliança. Aí Isaías chega, peraí, presta atenção, Acás. O Senhor Deus está falando para você pedir um sinal que comprove que Ele vai estar com você, Ele vai livrar você desses inimigos, é para você confiar nele. Sabe o que o Acás fez? O Acás dá uma de... conhece crente picareta? Aquela pessoa que diz que crê, mas não crê coisa alguma. O Acás chega, profeta,
Quem sou eu para pedir um sinal a Deus? Eu vou fazer Deus entrar numa prova? Não precisa, não farei isso. Eu fiz um teatro aqui, mas eu acho que não foi muito diferente disso. Porque o Acas aqui, e conta esse capítulo 7 de Isaías, ele simplesmente, não, eu não quero a salvação do Senhor, eu vou dar o meu jeito, eu vou fazer, eu gosto dessa frase, você já ouviu? Eu vou fazer o meu melhor. Nós usamos muitas vezes, né? É uma das frases da época. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar um jeito, chamar os assírios e não Yahvé, não o Deus nosso, para exatamente colocar, para tocar, para correr esses inimigos. Senhor, fique em paz aí, eu dou o meu jeitinho. O que isso significava? Olhe de novo o verso 13 de Isaías 7. Então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, não basta vocês tirarem, acabarem com a paciência, é isso que significa, cansarem os homens, agora vocês querem cansar, tirar a paciência de Deus. Casa de Davi estava se referindo a Acas. Então, o que Acas estava desprezando? Não apenas Deus, estava desprezando a salvação de Deus. Sabe quando você fala que Jesus Cristo é o único caminho, verdade e vida, e as pessoas dizem, isso é para você e não é para mim? Isso é desprezo. Acas estava fazendo a mesma coisa. Então o profeta revela essa sua indignação, como lemos no verso 13, e ele pronuncia esse oráculo do Senhor nessas palavras, verso 14, portanto o Senhor mesmo, sem você atentar para a salvação dele, sem você perceber o amor, a dádiva, a proteção dele, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. E a partir desse verso 14, aliás, do capítulo 7 de Isaías, até o capítulo 9, você precisa, depois faça isso em casa, leia esses capítulos, os 7, 8 e 9 juntos. Eles não devem ser separados ou olhados isoladamente. Ali você tem, preste atenção agora que nós vamos projetar. Em 7,14, o Emanuel é prometido, não é? A virgem dará a luz a ele. E esse Emanuel, o que ele vai fazer? Olha o capítulo 8, verso 8. O que diz o capítulo 8, verso 8? Penetrarão e... Sabe o que isso significa? O Emanuel vai possuir a terra mesmo. Os planos que acontecerão não são de Acas, não são daquela coligação maldita do rei de Israel com os sírios. Não, é o Emanuel que vai dominar tudo. É ele que frustraria todos os oponentes. Dê uma olhada no verso 10 do capítulo 8. O que diz? Forjai projetos e eles serão... Dai ordens e elas não serão... Por quê? Deus é conosco, qual é o nome disso? Emanuel. E tem mais, esse Emanuel prometido, que vai possuir a terra, frustrar todos os oponentes, ele iria aparecer na Galileia dos gentios, capítulo 9, verso 1. O que diz o texto? Mas... Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Isso, salvação para aqueles que nem eram de Israel. O Messias, o Emanuel faria isso, e ele seria como uma grande luz para aqueles que estavam na terra de sombra de morte. Capítulo 9, verso 2, o povo que andava em trevas, viu o quê? Grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes
Quem era a luz? Quem era a luz que iria resplandecer? O Emanuel. Espera aí, mas então Isaías, falando de um problema da sua época, está anunciando um sinal que foi cumprido só 7 séculos depois? Isso, definitivamente, aquela pequena e diminuta e pontual questão histórica de Acas ali no seu tempo, não estava vislumbrando que o que Acas ali representava, desprezando a salvação do Senhor, apontava para a grande salvação que viria e que ninguém poderia segurar. Por que nós fazemos cantatas de Natal? Por que nós fazemos cultos natalinos? Por que exaltamos o Messias, o Cristo Redentor? Porque pela bondade de Deus nós aprendemos a não desprezar essa salvação, como o antigo rei Acas fez. Não. Esse nosso Emanuel, ele é prometido, ele possuirá a terra, frustrará os oponentes, vai aparecer na Galiléia dos gentios, será como grande luz para os que estavam na sombra da morte. Agora vejam, capítulo 9 de Isaías, versículo 6. Como é chamado o nosso Emanuel? Leiamos. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. É por isso que Mateus bateu os olhos nessa profecia e olha, não é só para a casa aqui, não é porque ele está desprezando a salvação do Senhor, aponta para o Messias. O Emanuel, Deus conosco, não Deus distante, não um Deus do Olimpo, não o Deus desses filmes dos Avengers, dos Vingadores, do Super-Homem, do Batman, não esse Deus que, sei lá, a gente inventa, cria uma imagem. É um Deus todo-poderoso, que vem redimir o seu povo, perdoar o seu pecado, anunciar vida abundante e vida eterna, reconciliar-se conosco, um Deus poderoso e guerreiro, que não perderá nenhum dos seus, porque Ele é um conselheiro maravilhoso, poderoso Deus. Ele é o Pai eterno, ou Pai da eternidade, e Ele é o príncipe da paz. Ele estabelece paz, reconciliação perfeita e inquebrável, nossa, dos pecadores, dos separados de Deus, com esse Deus. E o governo e a paz desse Emanuel nunca terminarão, enquanto ele governa para sempre no trono de Davi. Versículo 7 do capítulo 9 de Isaías diz: para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. E termina aí? Qual é a última frase? Repete. Mais uma vez. Acas, 7 séculos atrás, não deu bola. 7 séculos depois, Jesus nasceu. Pessoas viram Jesus fazer milagres, proclamar que o reino estava próximo e que todos deveriam se arrepender. E pessoas não creram. Estamos há 2024 anos depois que Jesus veio, morreu, ressuscitou, vivo está. Eu te pergunto, você hoje vai fazer o quê com Jesus, o Emanuel, que está aqui? Você vai negar a salvação que Ele quer dar gratuitamente? Você vai fingir que isso é um papo religioso e, portanto, religião é um campo neutro e a gente não discute? O que você veio fazer aqui? Você veio aqui porque você precisa ouvir do Emanuel. É por isso que Mateus,
ele tem toda a razão de apelar para Isaías capítulo 7, verso 14, e afirmar que aquela gravidez de Maria, pelo poder do Espírito Santo, sem José possuí-la, foi o cumprimento dessa predição que eu resumi para vocês. Foi incluído também nessa antiga promessa que o nome deste filho seria Emanuel. Foi reafirmado de maneira substancial, como lemos até o capítulo 9 de Isaías, não é? Há muito pouca diferença entre um filho se nos deu, ou um filho foi dado a nós, o Deus forte, o Deus todo-poderoso, para a palavra Emanuel. Ele é conosco. É isso que literalmente significa Emanuel. Portanto, queridos, ele viria. Na humanidade, ele iria demonstrar a sua divindade. Ele é o Deus manifesto em carne. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E sabe o que Mateus vai falar? Mateus vai dizer, sabe o que significou? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e bondade, como disse João. Mateus vai falar. Ele, o Emanuel, significa que em Cristo Deus veio habitar conosco, com os doentes para curá-los, com os endemoniados para libertá-los, com os pobres de espírito para abençoá-los, com os preocupados para livrá-los das preocupações, com os censuradores para corrigi-los e admoestá-los, com os leprosos para purificá-los, com os enfermos para curá-los, com os famintos para alimentá-los e com os inválidos para restaurá-los. E acima de tudo, Mateus vai dizer que o Emanuel, ele veio para viver com os perdidos, a fim de buscá-los e salvá-los. Cada uma dessas citações envolvem os capítulos de 4 a 18 do Evangelho de Mateus. Ele mostrou o que significava o Emanuel, o Deus conosco. E embora, queridos, fosse infinitamente rico, o nosso Deus, o Emanuel, ele se fez pobre, tomou a nossa natureza humana, penetrou a nossa atmosfera poluída pelo pecado, sem se manchar pelo mesmo pecado. Ele assumiu a si mesmo a nossa culpa, ele levou nossas tristezas, as nossas dores, ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades, e ele voltou para o céu, porque ele morreu na cruz. Morreu ou não morreu? E você vai dizer, mas isso é Páscoa, pastor, a gente vai chegar lá. E mas ao terceiro dia pastor, é Natal. Menino, Natal só tem sentido porque Jesus ressuscitou na Páscoa. É aleluia mesmo. Nós precisamos prestar atenção, porque ele nasceu para morrer. E morto, pagou o preço do nosso pecado. E agora, ressurreto, ele subiu ao céu, a fim de preparar para nós um lugar. E ele enviou o seu Espírito para o nosso coração. Ele governa o universo inteiro, e a nosso favor ele faz isso. Não somente faz intercessão por nós, mas ainda vive para sempre fazendo intercessão por nós mesmos. Hebreus capítulo 7, verso 25. E o melhor de tudo, o Emanuel que se submeteu a uma figura de uma criança recém-nascida, fora do ambiente da barriga da mãe, passa frio, ela chora, esse mundo externo é difícil. Pensa nisso. O Senhor Jesus tornou-se uma criança. Ele passou aquilo que nós passamos, mas sem pecado. E agora? Agora ele vai voltar segunda vez. Ele vai voltar para levar-nos não apenas para o céu, mas com muito mais ternura. Ele mesmo disse em João 14:3, ele leva para si mesmo aqueles que ele salvou, aqueles que ele amou. Verdadeiramente, este é aquele que se fez pobre, para que por meio da sua pobreza pudéssemos ser ricos eternamente. Este é o Emanuel, este é Deus conosco. E
Ele está aqui. O que você vai fazer com a salvação dele? Não dê uma de Acás. Não dê uma daqueles que acham que são suficientes. Se renda aos pés do Emanuel. Ele tem amor que nunca te amou. Ele tem realmente a transformação e a libertação que você nunca foi liberto ainda. Ele é o nosso Senhor, o Emanuel, que está conosco para nos moldar e nos tratar. Que o Senhor abençoe a sua palavra, encravando-a no nosso coração e na nossa mente, em nome de Jesus. Amém.